Bom dia, Deus abençoe a todos. Vamos ler hoje o Salmo 18, do capítulo 1 ao 19. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Ó meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, e o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, correntes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levando velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto, em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens nos céus eram seu pavilhão. Seu resplendor, que diante dele havia, e densas nuvens se desfizeram, em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor dos céus. O Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se cobriram os fundamentos do mundo. Pela sua repreensão, Senhor, pelo irroso refogar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui em comunhão contigo, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor sempre nos escuta, Pai. Na nossa angústia, o Senhor sempre nos livra, Pai, de todo mal. Por isso, Deus, te agradecemos por esse culto. Abençoe a tua palavra, o louvor, é tudo para a tua honra e glória. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia.
sangue sobre mim me comprou, me restaurou.
a pergunta e resposta do catecismo. O catecismo que nós utilizamos é o Catecismo Nova Cidade. Hoje a pergunta 52, que é: o que a esperança da vida eterna? O que a esperança da vida eterna assegura para nós? A resposta: ela lembra-nos de que este mundo decaído não é tudo o que há. Em breve viveremos em alegria, desfrutando do próprio Deus para sempre na nova cidade, no novo céu e na nova terra, onde seremos plena e completamente livres para sempre de todo pecado e habitaremos renovados, com corpos ressurretos em uma renovada e restaurada criação. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa que ele ofereceu para satisfazer o Criador, ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa que ele ofereceu para satisfazer o Criador, ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Amém.
Vamos orar, em seguida o William vai assumir aqui o púlpito para trazer a palavra. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nosso coração está preparado para receber a ministração da palavra e nós te louvamos pelo dia de hoje, por hoje ser domingo, dia do Senhor, e que nossas famílias estão aqui reunidas para glorificar o teu nome. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Deus eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, bom dia. Vamos todos ficar de pé para realizar a leitura do texto. Hoje, dando seguimento à nossa série do Credo Apostólico, ainda estamos no artigo que trata de Jesus, tá? A gente ainda está falando sobre o crer em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, e hoje a gente vai falar nasceu da Virgem Maria. O texto está em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 a 25. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez com que lhe ordena o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Senhor, nos dê graça, sabedoria, para que a tua palavra entre no nosso coração e produza bons frutos. Amém? Pode sentar, por favor. Hoje, então, como eu falei, na sequência da nossa série, ainda no artigo que fala sobre Jesus. O Rogério, semana passada, pregou sobre foi concebido por obra do Espírito Santo, que tem muito a ver com a nossa pregação de hoje e está conectada, né? Hoje a gente falando de nasceu da Virgem Maria, e o tema é nasceu da Virgem Maria, o Deus que se fez homem para trazer a redenção. E o texto é em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Então, a questão da origem, do porquê usar o credo, todos aqui estão já bem carimbados sobre isso, né? Então, a gente sabe o motivo por que usamos o credo. Hoje não tem ninguém visitante, todos os membros. E quando dizemos creio, dizemos que confessamos. E quando confessamos nasceu da Virgem Maria, tem muita coisa por trás disso, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O primeiro ponto é que a humanidade de Cristo é santa e verdadeira. Quando confessamos que ele nasceu da Virgem Maria, a gente está dizendo que realmente ele nasceu, de fato. É o Cristo humano. Ele nasceu de uma maneira santa e verdadeira, como a gente leu nesse texto. A palavra enfatiza que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Todos concordam, não concordam? Então, João, no capítulo 1, diz assim, aquele texto que todos aqui já sabem, estão cansados
na vida de crente, de escutar. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois, um pouquinho mais para frente, no versículo 14, vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, aqui mostra a natureza de Jesus, natureza da divindade, no versículo 1, que no princípio ele era o verbo, ele era Deus, ele estava com Deus. E depois no versículo 14 vai mostrar que ele habitou em carne, a sua humanidade, que de fato se fez presente entre nós. Então a gente falando de Maria, por que cita aqui Maria? A gente falou nas últimas pregações também que o credo, além de ser um documento histórico para a gente realizar no batismo, catequese e liturgia, o credo também ele faz afirmações apologéticas, né? Então o credo traz fatos não somente teológicos, mas também históricos, que de fato aconteceram. Então, quando a gente cita ali, crendo em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, começa a relatar: o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu. Então, tudo são acontecimentos que de fato estão na história e são marcantes também para a nossa fé. Então, de fato, aquilo aconteceu, Jesus Cristo se fez presente, e o credo aqui está querendo dizer que, além de um símbolo, isso aqui de fato também é um instrumento apologético para a defesa da nossa fé. Calvino vai dizer, ele afirma que Cristo não apenas tomou um corpo humano, mas se torna verdadeiramente homem, participando da nossa carne. Ou seja, Cristo não somente se tornou humano, mas ele participou das nossas dores, da nossa carne. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que Cristo, quando se fez homem, ele não apenas pareceu um homem de fato, de carne e osso, mas ele sentiu também o que a gente sente. Ele realmente nasceu, como todos aqui nasceram um dia. Ele cresceu e passou por todas as fases que nossas crianças aqui passam, que nós passamos. Pela adolescência, passou pela puberdade, cresceu, se tornou um homem. Então, ele passou por todo o processo. Sentiu dores, chorou, sentiu frio, sentiu fome, sentiu dor, aquela dor muscular que alguns sentem aqui, ele sentiu. E não tinha Torcilax, Dorflex na época. Ele sentiu fome. Quando criança ele tinha gosto por alguma coisa, por alguma comida, como nós temos, e a Mel, desde já criança, já sabe, já tem a comida preferida dela, as coisas preferidas dela. Um exemplo que ela, toda vez que ela passa na frente de uma padaria, ela sabe que aquela padaria tem pão de queijo, ela fala pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. E assim também, Jesus, quando criança, tinha seus gostos. De repente ele preferia um pão da venda X, a gente não sabe, mas de fato a palavra diz que ele sentiu, ele não só pareceu um homem, mas ele realmente foi um homem. Sentiu o que a gente sente. Sentiu frio, sentiu calor. Tem muitos aqui que não gostam de calor, alguns amam o calor, amam o verão, outros odeiam. Tem muitos que gostam de frio, do inverno, para ficar quentinho ali, embaixo do cobertor. Ele sentiu essas mesmas coisas que a gente sente. Então, Cristo, ele é totalmente homem. A sua humanidade se fez presente, mas também ele é totalmente Deus. E a gente falou isso nos demais artigos aqui pregados do Credo Apostólico. Então, aqui, o primeiro ponto que a gente tem que afirmar quando a gente diz que ele nasceu da Virgem Maria é a sua humanidade. A sua humanidade de fato é verdadeira, é real, e a gente vai ver que ela é pura. Ela é pura. Então a aplicação que eu trago sobre esse ponto é que nós devemos nos aproximar de Cristo com confiança, pois Ele conhece todas as nossas dores, conhece nossas fraquezas, conhece aquilo que nós sentimos no profundo.
Ele não é um Deus distante, mas é um Deus presente. É um Deus vivo, como a palavra diz. Ele é um Deus que sabe nossas dores, sabe nossas angústias, sabe nossas fraquezas. Ele conhece por experiência o cansaço, a fadiga, a tristeza, as nossas tentações. Ele conhece também o nosso sofrimento, aquilo que passa lá no nosso coração, que só nós sentimos, que às vezes não expressamos nem para as pessoas mais próximas. Ele sabe todas as nossas dores. E é por isso que com convicção e com fé, você deve se aproximar dele. Deve chegar diante dele e confessar as suas dores, pedir auxílio para elas. Confessar as suas tentações, pedir auxílio para que Deus, esse Deus que se fez homem e ainda assim se manteve puro, te santifique. Você deve chegar diante dele falando das suas angústias diárias, falando daquilo que você precisa, falando daquilo que você precisa para a sua vida financeira, para a sua família, aquela meta que falta para vocês alcançarem. Vocês podem chegar diante de Deus e expressarem isso. Vocês podem também chegar diante de Deus numa situação de fragilidade, de dor, pedindo auxílio e uma cura. Pode chegar diante dele, porque ele sofreu, porque ele viveu, ele sabe das nossas dores. E a palavra de Deus nos relata isso. E é tremendo, porque um Deus que se faz homem, nenhum Deus na história sofreu por nós, pela humanidade. Somente o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele se faz presente e sabe de tudo aquilo que a gente passa. Amém? Então, que possamos chegar diante dele, sabendo disso, com confiança nisso, olhando para a humanidade dele e imaginando ele também sofreu, ele também sentiu, ele também foi tentado, mas ele também se alegrou, ele também sorriu. E é assim que a gente deve viver na nossa vida, olhando para Cristo e sabendo que podemos contar com Ele em todas as situações da nossa vida, porque Ele também viveu essa vida terrena que a gente viveu, da maneira perfeita. E é olhando para Ele que a gente pode buscar auxílio. O segundo ponto que eu trago, é importante também, falando de nascer da Virgem Maria, é que a concepção virginal assegura a santidade e a missão de Cristo. Então, além da humanidade de Cristo, a concepção virginal assegura a santidade e a missão de Cristo. A teologia reformada defende que a concepção virginal de Cristo tem dois sentidos. Eu separei por dois pontos dentro dessa aqui. Aponta para a iniciativa divina, como também mostra que ele não herdou a corrupção do pecado. Ao apontar para a iniciativa divina, nós vemos que não foi por uma obra humana. O texto fala que não foi porque Maria tentou conceder, não foi porque Maria era boa demais e Deus concedeu. Não foi por isso, não foi por uma obra humana, por merecimento de Maria, de José, ou do povo daquela época, ou até mesmo pelo nosso merecimento. Esse povo vai me seguir, esse povo vai me amar os meus mandamentos, então eu vou conceder aqui essa concepção. Não foi por isso, porque pelo contrário, a gente não merecia, assim como também como humanos, Maria e José não mereciam. Não foi por isso, não foi uma obra humana, foi uma intervenção divina, uma intervenção divina santa, uma intervenção divina direta do Espírito Santo. Em Lucas vai dizer assim: então disse Maria ao anjo: como será isso, pois eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, a obra foi toda do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não há ação nenhuma da parte de Maria e de José, ou merecimento nosso da humanidade. Aqui foi dele para ele. Não foi uma obra humana, mas sim uma ação do Espírito Santo. Então a concepção virginal assegura a santidade, essa missão, essa que a gente vai ver,
de Cristo, porque foi uma obra dele, de Deus, vinda dos céus. A pureza de Cristo não vem de Maria, mas da operação secreta do Espírito Santo. Assim, a obra da salvação não começa com nenhuma força humana, mas com graça soberana de Deus. Como eu falei, não há nada de ação humana. Em segundo, garante que Cristo não herdou a corrupção do pecado, pois se veio diretamente do Espírito Santo, não há como ser concebido por meio do pecado. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, não foi concebido por um mero humano, mortal, pecador. A concepção veio dos céus, então garante que ele não herdou o pecado. Cristo nasce sem pecado, não por ter nascido de Maria, da Virgem Maria, ou da Ave Maria, como alguns falam. Não, falando de Ave Maria, não sei se alguém já viu, parando para descontrair, aquele meme que acho que é novena, que eles falam ali da Ave Maria, tem que falar não sei quantas Ave Marias, e tá só senhorinhas, né, na igreja católica, e uma delas manda o neto dela seguir a reza, e tá ao vivo na TV, e o neto dela não consegue se concentrar, dizendo Ave Maria cheia de graça, e o gordinho ali naquela situação começa a rir, e eles cortam do ar a transmissão. Então, falando aqui de Maria, não tem como não lembrar da cena do rosto daquela criança. É um meme bem conhecido na internet. Então, falando aqui de Maria, não foi por causa da Virgem Maria, tão venerada por outras tradições. Não foi. Foi por uma intervenção do Espírito Santo. Cristo nasce sem pecado, não por ter nascido de Maria, mas por ter sido concebido pelo Espírito Santo. É por isso, somente por isso. E a nossa confissão vai dizer, o Filho de Deus, a confissão de Westminster, no capítulo 8, diz assim, que o Filho de Deus, unido à natureza humana do ventre de Maria, sem pecado. Turentin também diz ali na sua Instituta Teológica, que Cristo foi preservado da mancha do pecado original por causa da santificação especial do Espírito Santo na sua concepção. Então veja, foi na concepção, desde a concepção Cristo já era santo, porque ele veio do Espírito Santo, foi concebido por obra do Espírito Santo, como o Rogério pregou semana passada. Por isso, desde essa concepção ele já era santo, já era puro. Nasceu puro, uma criança pura, um adolescente puro. E é difícil ter adolescente puro. A criança a gente acha, né, que não tem pecado, embora tenha. A gente acha, fofinho, mas chega na adolescência e ninguém quer conviver muito com adolescente, porque adolescente é chato, todo mundo faz adolescente aqui sabe. Então Cristo foi um adolescente puro, santo, porque ele foi concebido por obra do Espírito Santo. E é difícil imaginar isso, né? Já imaginaram um adolescente puro, santo, que não enche o saco, que não briga com os pais, que não... Enfim, é difícil. E Cristo foi essa concepção desde o início. Então, trazendo aqui a aplicação em relação a essa concepção é a seguinte: devemos lembrar que Cristo é o único Salvador puro e suficiente. Não foi Maria, não há salvação em Maria, não há salvação em nenhum outro Deus. Como diz alguns pastores da internet, os outros deuses nenhum existe, só o nosso Deus. Por isso que a salvação é somente no nosso Deus. Então devemos lembrar que Cristo é o único e suficiente Salvador. Nas culpas profundas, nas quedas repentinas, volte para Cristo sabendo que o seu sacrifício é plenamente eficaz. Não há mancha no nosso mediador. Desde a sua concepção até a sua morte, até a sua ressurreição, não há mácula. Ele é puro, então volte-se para Ele sabendo disso. Nos momentos mais profundos da nossa existência aqui, volte-se para Ele. Nos momentos mais tristes, volte-se para Ele. Nos momentos mais alegres, volte-se para Ele.
Nos melhores momentos da nossa vida também volte para Ele, lembre dele, porque Ele é puro e suficiente. É o nosso dever confiar no Salvador perfeitamente puro, perfeitamente santo, que veio buscar viver uma vida santa, sabendo que Deus age poderosamente onde o humano não alcança. Não seria possível para nós sem Ele. Graças a Deus que o Espírito Santo concebeu a Cristo por meio da Virgem Maria. E falando de Virgem Maria, vamos para o terceiro ponto, que é essencial para entender quando declaramos aqui: creio no Espírito Santo, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que Maria tem um papel crucial, mas não redentor. Maria tem um papel crucial, mas não redentor. A teologia reformada honra Maria como mãe verdadeira de Deus, e de fato Maria é mãe de Deus. Se você chegar em outra tradição que não seja reformada, é difícil eles afirmarem que Maria é mãe de Deus. Por exemplo, chega para um pentecostal raiz e pergunta se Maria é mãe de Deus. Ele vai, não, imagina. Mas os tradicionais, os reformados, acreditam que Maria de fato é mãe de Deus. E nós devemos acreditar sim que Maria é mãe de Deus, porque foi ela que deu a luz a Jesus. E Jesus é quem? Deus. Ele é o Filho. Ele é um só, como a gente viu na Trindade. Então, devemos olhar Maria como a mãe verdadeira de Deus, como um exemplo de fé e submissão, porque sim, Maria foi um exemplo de fé. Ela esteve nos piores momentos com Jesus. Ela esteve firme ali. É um exemplo de mulher que acompanhou e muita fé perseverou por mais das questões adversas que eles passaram em toda a trajetória de Cristo na Terra. Então Maria é um exemplo a ser seguido. E também um exemplo de serva escolhida por Deus. Ela foi uma serva escolhida por Deus. De fato, é uma dádiva, imagine, ser escolhida para conceber o Filho de Deus, ser concebida para receber o Salvador da humanidade. Então a tradição reformada vê isso, que Maria é verdadeira mãe de Deus, é um exemplo de fé e submissão e uma serva escolhida por Deus. Mas recusa qualquer ideia, veja bem, recusa qualquer ideia de mediação, de redenção, intercessão, perfeição moral ou culpa. Isso é oriundo da tradição católica, tá? Então, mediação, intercessão, perfeição moral e culto, nós recusamos. Toda a tradição, não só reformada, como evangélica em geral, recusa isso. Então Maria é bendita entre as mulheres, mas não acima delas. Ela não é melhor do que nenhuma mulher. Não, ela também foi uma pecadora. Ela está no céu como os demais santos redimidos. Mas aguardando também a ressurreição final como as demais mulheres. Cristo é o único mediador. E em 1 Timóteo vai dizer que, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, aqui a gente vê que só há um único mediador, não há possibilidade da Maria ser mediadora, porque só Ele é o nosso mediador e redentor. Um exemplo que a gente traz aqui é que o próprio Papa, o novo Papa aí, declarou nos últimos meses que Maria não era mediadora e redentora, somente Cristo. O próprio Papa declarou, contrariando uma parte da tradição católica. Herman Bavinck vai dizer que a geração de Cristo pelo Espírito Santo mostra que a salvação é totalmente uma obra de Deus, o início de uma nova humanidade. Então,
é totalmente uma obra de Deus, não de Maria, não humano. O anjo não diz que algo em Maria produzia a Cristo, mas que o Espírito Santo faria nascer o santo. Isso no comentário de Calvino sobre Lucas, no capítulo 1, versículo 35. Então o anjo não diz que Maria produziria, mas sim que o Espírito Santo. E a gente vê em todos os evangelhos isso. A gente vê também nas cartas afirmando que só há um mediador. Então Maria, o seu papel, sim, é de bendita entre as mulheres, mas não acima delas. É um exemplo de fé, de serva, mas não de mediação, de redenção, de perfeição moral e de intercessão, como diz agora, rogai por nós. Não, somente Cristo. E a aplicação aqui é que devemos crer que a obra redentora não começa com a capacidade humana ou de Maria, mas sim com uma intervenção direta e soberana de Deus. Com uma intervenção de Deus. Ele preparou tudo. Ele se fez homem, como a gente viu no primeiro ponto. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, por uma concepção virginal que assegura a sua santidade, sua pureza. E aqui a gente vê que ele também preparou tudo, utilizou a Maria, mas foi por meio do Espírito Santo, essa concepção. Ele preparou tudo, nós devemos crer nisso. Que o Senhor, Deus, preparou toda essa obra, por sua soberana vontade, sem intervenção alguma nossa, sem intervenção alguma humana. E o último ponto é que a encarnação é a ponte para a redenção. A encarnação de Cristo é a ponte para a redenção. O nascimento virginal não é um mero detalhe, como a gente falou. É a entrada de Deus na história. A partir daqui que Deus entra na história da humanidade, no sentido de se fazer presente como homem. Aqui ele entra como homem na história. Deus toma carne, assume a natureza, identifica-se conosco, como eu falei anteriormente, sentindo as mesmas coisas que um corpo humano sente, torna-se o segundo Adão, só que com uma diferença: ele é o representante perfeito dessa humanidade, porque ele é puro, ele é santo, sem pecado. Então ele nasceu do mesmo modo que a gente nasceu, mas viveu uma vida pura, santa. Essa é a maior diferença. E aqui é o que a gente precisava, essa ponte para a redenção. A encarnação de Deus é Deus atravessando o abismo que a gente nunca poderia atravessar. É Deus fazendo aquilo que a gente nunca poderia fazer, pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias obras. Não é apenas um acontecimento teológico, mas um marco do amor de Deus invadindo a história. E esse ponto afeta muito várias questões ideológicas que nos bombardeiam, como canso de falar aqui, que nos bombardeiam, porque ninguém consegue explicar esse Deus fazendo homem, sofrendo, vivendo uma vida por nós, morrendo, sofrendo nossas dores e ressurgindo para nos salvar. Isso é inexplicável para aqueles que não creem. Isso é um ponto de interrogação na orelha daqueles que não creem. Isso é o ponto que deixa todos perplexos ao longo de toda a história, desde que ele foi concebido até hoje. Esse é o ponto que deixa todos instigados, mas para nós é o ponto crucial. Como eu falei, a ponte para a redenção. Para nós é o triunfo das nossas vidas. Para nós é a luz, para nós é a redenção, para nós é tudo. Sem a encarnação não há cruz. Sem a cruz não há ressurreição. Sem a ressurreição não há salvação. Então, foi necessário que Cristo fosse concebido, encarnasse para nos salvar. Por isso, para encerrar, a aplicação final é
é a seguinte, que nós devemos glorificar a Deus, pois a encarnação é o início visível da redenção. É o início visível de tudo aquilo que traz nós aqui hoje. Sem a encarnação nós não estaríamos aqui. Sem a encarnação a gente não reconheceria os nossos pecados. Sem a encarnação a gente não saberia, a gente estaria perdido, na verdade. Não teria a mínima possibilidade de nos salvar por nós mesmos. Sem a encarnação a gente não seria nada. Então cultive um coração grato. Cultive um coração grato porque o nosso Deus se fez homem, porque Ele foi concebido de maneira pura e santa, porque Ele tem um papel redentor, Ele preparou tudo, e por fim porque Ele é a ponte que nos assegura a redenção. Então cultive um coração grato na oração diária, no louvor diário, no cotidiano, na vida com os amigos, na vida com a família, na vida com até aqueles que a gente não gosta. Cultive um coração grato, de gratidão, buscando sempre melhorar, buscando sempre santificar, pelo fato que Deus não nos deixou perdidos, mas veio nos buscar. E ao declarar aqui todo domingo que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, a gente está alegando que Ele encarnou, a gente está alegando e ressaltando a nossa fé, que Ele foi concebido, que Ele viveu, e que por isso a gente pode crer, por isso que a gente pode ser grato, porque Ele veio nos buscar. Ele não nos deixou no esquecimento, Ele se fez homem, Ele é um Deus presente. Amém? Então, que possamos glorificar a Deus por isso todo dia. Senhor, te damos graças pela Tua boa mão, por ter feito presente na história, por ter mudado o rumo da Tua igreja, por ter nos salvado, nos libertado do poder do pecado, por ter encarnado, sofrido em nosso lugar. Te damos graças, Senhor, por tudo, pela nossa vida, pela nossa família, pela Tua boa mão, pela capela, pelos irmãos, que possamos sempre cultivar um coração grato, ao lembrar que o Senhor foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu de uma virgem e padeceu por nós, para nos salvar. Te damos graças, Senhor, mais uma vez, neste domingo, que a Tua palavra entre em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Nós louvamos ao Senhor por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia. Louvamos ao Senhor pelas famílias que estão aqui, os pais, os filhos, para celebrar o domingo, o dia do Senhor, o culto ao Senhor. Estar aqui, meus irmãos, com nossos filhos, estar aqui, meus irmãos, com a nossa família, isso é maravilhoso. Deus é glorificado nisso, o Senhor é glorificado nisso. Nossos filhos crescerão sabendo que tem um Salvador, que existe um Deus vivo, existe a salvação e esperança. Isso é maravilhoso, graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus eterno, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui com nossas famílias. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor sempre é bom. E o Senhor seja glorificado em nosso meio. Amém. Amém. Irmãos, vamos participar da ceia. Nós louvamos ao Senhor. Não sei se vocês notaram aqui, mas nós temos uma coroa, do Advento, do Natal, feito pela Jéssica. Ficou muito bonito, E a primeira vela está acesa, simbolizando a esperança desse tempo, o tempo do Advento. Daqui então até o Natal, nós vamos celebrar os domingos do Advento. O Advento é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como o William trouxe a palavra hoje.
O Senhor Jesus Cristo nasceu para trazer a redenção aos pecadores, redenção à humanidade, e nós cremos nisso. Vamos participar da ceia. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. A tua palavra nos diz que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, em nosso lugar, por nossos pecados. E hoje, Senhor, e todos os domingos nós celebramos a ceia do Senhor, que para nós é a verdadeira participação na obra, na morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, onde o Senhor carregou nossos pecados. Por isso nós damos graças ao Senhor, por isso nós declaramos que nós somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Convido a todos para vir à frente e participarmos desse momento tão especial, tão glorioso, tão maravilhoso que é a ceia do Senhor. Doce voz, mesmo sendo pecador, recebi de coração Jesus Cristo Salvador. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou. Pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Retidão em mim não há, por sua graça salvo sou eterno devedor. O Senhor me perdoou. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou. Pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Por Jesus eu tenho paz e tenho seu favor, nada que me faltará, se estou junto ao Senhor. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou. Pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou. Pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Mais uma vez você. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou. Pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Graças a Deus, louvamos ao Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Vamos recitar, meus irmãos, o credo apostólico, o credo dos apóstolos, a declaração de fé da igreja, dos cristãos, a nossa fé.
Recitem comigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Como vamos? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Somente Ele. Bebam o cálice, meus irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Olhe comigo a oração do Senhor, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos. Obrigado, Senhor, pela ceia, ser o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo momento de comunhão. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos. Te pedimos agora, Senhor, a tua bênção para toda a nossa igreja, todos os nossos irmãos, nossas famílias, os maiores, os menores, todos que estão aqui, aqueles que não vieram. Ó Deus, que a tua boa mão seja sobre todos. Abençoa nossos filhos, abençoa nossas crianças, os nossos bebês. Abençoa, Senhor, cada família, cada casal, cada casa, cada irmão, cada irmã. Ó Deus, estende a tua boa mão, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, Deus. E também abre as portas, Senhor, das provisões que necessitamos. Tanto para a igreja, para a capela, Senhor, que nós precisamos de provisões, quanto também para as famílias, Senhor. Abre as portas, Deus, que seja um tempo de provisões, Senhor, tanto para a nossa igreja, quanto para cada um de nós. Que a tua boa mão seja sobre nós. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.